Bom dia, gente querida, ao nosso devocional. Ao longo desta semana, nós meditaremos nos acontecimentos concernentes àquela que é considerada a última e a mais violenta das perseguições feitas contra os cristãos no Império Romano. A perseguição que se deu no governo de Diocleciano e seus sucessores. Começou oficialmente no ano 313 e foi até o ano 313, um longo período. Não deixe de assistir ao vídeo que foi lançado ontem no canal Música e Teologia. Eu vou deixar o link aqui embaixo, está na descrição deste vídeo. Para que você possa compreender bem o assunto dessa semana, é importante que eu esclareça algumas coisas antes. Durante os primeiros anos do cristianismo, este existiu dentro de um ambiente judaico e, por causa disso, o judaísmo tentou eliminar o cristianismo. O Novo Testamento traz muitos relatos sobre isso, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Nos primeiros dias do cristianismo, as perseguições aconteciam de forma esporádica e em determinados locais somente. No entanto, quando o Império percebeu que o cristianismo se tratava de uma outra religião e que os judeus se opunham a esta nova religião, que estava crescendo muito, o Império se viu ameaçado. Ameaçado como? Quais ameaças o cristianismo poderia trazer ao Império? Veja bem, segundo os romanos, a religião só poderia ser tolerada se contribuísse para a ordem e estabilidade do Estado. Ou seja, era Cristo ou César. E quem vocês acham que os cristãos obedeceram? Pois é. E sendo desleais a César, os cristãos eram acusados de tentarem fundar um Estado dentro do Estado. César exigia a soberania exclusiva e os cristãos diziam que Cristo era o único soberano e que deviam obedecer a ele quando houvesse divergências de interesses e práticas. Os cristãos, por exemplo, se recusavam a oferecer incenso nos altares no culto ao imperador. E quem sacrificasse nesses altares podia praticar uma outra religião. E como não faziam esse tipo de sacrifício, os cristãos eram considerados desleais, eram chamados de ateus, tá? E como a maioria das reuniões cristãs eram feitas à noite em total discrição, os cristãos começaram a ser acusados de praticarem imoralidade, incesto e canibalismo por causa da ceia do Senhor. Isso fez com que o povo acabasse acusando os cristãos de comerem crianças em sacrifício ao seu Deus. O ósculo santo beijo, da paz, virou um motivo de acusação da prática de imoralidade e incesto. Diante disso, as autoridades romanas consideravam que os cristãos estavam preparando algum motim contra o Estado. Estas foram as principais razões para que as perseguições começassem de uma forma muito intensa e avassaladora. Entende por que o Império se sentiu ameaçado? Estas foram as principais razões, então, que levaram os cristãos a sofrerem todo tipo de perseguição pelo Estado romano. E é importante frisar que no início a perseguição era eclesiástica e política somente, pois os judeus eram os perseguidores. No entanto, a partir do governo de Nero, no ano 54 a 68 d.C., as perseguições começaram a partir do Estado romano. É muito importante lembrar disso, ok? Portanto, as perseguições eram locais e não aconteciam com muita frequência. A partir do ano 250, elas se tornaram gerais e muito violentas. E foi Décio quem começou com esse tipo de perseguição. Nós abordamos todos os principais acontecimentos da Igreja Cristã na série Depois de Cristo, nessa série. Tá? Então procure assistir, pois isso vai fazer um bem tremendo a você. No vídeo desta semana, nós analisaremos a perseguição final, então, do Império Romano ao cristianismo, que teve início, como já falei, tá, com o imperador Diocleciano e seus sucessores. E o que desejo deixar para vocês hoje é o seguinte: quando lançamos nossos olhos para a igreja perseguida, para uma enorme quantidade de mártires, é difícil considerar que os nossos problemas são tão grandes como muitas vezes pensamos. Como seria se houvesse uma daquelas perseguições promovidas pelo Império, onde você mora, por exemplo? Como você se sentiria? Aqueles cristãos, em sua grande parte, morreram por amor a Cristo. Eles deram suas vidas pela causa do Evangelho.
Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 16, 24 a 25. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Nós vivemos num tempo em que a mensagem da cruz é deturpada em muitos ambientes religiosos. A mordomia cristã é invertida. O mordomo passou a ser Deus e não nós. Ele é acionado sempre que desejamos algo. Isto não é o evangelho de Cristo. Isso é o evangelho do homem caído que deseja satisfazer as vontades da carne e não do Pai Celestial. Somos chamados para seguir a Cristo e Ele nos instruiu a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Ser cristão é, de algum modo, ser perseguido, pois vivemos num mundo caído e distante de Deus. A nossa missão é amar. Amar até o fim, pois o servimos a esse Deus de amor no próximo. E essas misericórdias desse Deus de amor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Caso contrário, seremos consumidos com toda a nossa falha, a nossa falta de fé, a nossa arrogância, que tantas vezes tentam nos dominar, não é verdade? Portanto, guarde isso aí no seu coração. Nós só chegamos até aqui. O Evangelho superou as perseguições porque os cristãos cumpriram a sua principal missão. Eles amaram a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos. Eles entenderam o que significa tomar a cruz e negar a si mesmo. Se você fizer o mesmo, a despeito da situação pela qual você esteja passando agora, Deus vai te dar a vitória que você tanto deseja. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal Música e Teologia, tá bom? Até amanhã.